Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua família. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ela se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, nós iremos ler o verso de número 1 até o número 6, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Essa palavra é uma palavra muito atual para os nossos dias, que traz grandes revelações do Senhor para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele estava perto do lago de Genezaré, e ali perto do lago de Genezaré, ele estava ensinando a multidão a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, olha que versículo interessante: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão apertava Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Mas um pouco atrás de Jesus, na margem das águas, estavam alguns pescadores lavando as suas redes, e talvez despreocupados com aquilo que Jesus estava ensinando, não tendo muito interesse de ouvir aquelas palavras de Jesus, porque estavam preocupados com a noite que havia passado no mar, e não haviam apanhado peixes algum, e não haviam trazido sustento para sua casa, provisão para o seu lar. Então eles estavam ali lavando as suas redes. E Jesus, quando percebe que aqueles homens estão ali, Jesus deixa um pouco a multidão que estavam apertando, com sede de ouvir a palavra, com sede de aprender de Deus, e Jesus se atenta àqueles homens que provavelmente estavam entristecidos por passarem uma noite no mar e não ter pego peixe, que provavelmente estavam apreensivos, porque tinham que trazer o mantimento para os seus lares. E Jesus se preocupa com a necessidade de cada um, Jesus se preocupa com a tristeza do coração do ser humano. E então Jesus vai até Simão e entra no barco dele, e diz: Simão, afasta um pouco o barco seu do mar. E Simão deixa de lavar as redes, deixa a sua obrigação, e agora Simão entra no mesmo barco que Jesus está, que é o próprio barco dele, e afasta um pouco do mar. E quando Jesus afasta um pouco do mar e começa a pregar, agora Simão começa a ouvir Jesus. Ele deixa de lavar as suas redes e ouve Jesus pregar à multidão. E aquelas palavras de Jesus começam a entrar dentro do coração de Simão. E eu começo a ver isso e trazer para a realidade nossa, dos dias de hoje. Muitas vezes Jesus está batendo a porta, porque a Bíblia diz: Eis que eu estou à porta e bato. E Ele quer falar conosco, Ele quer falar no nosso coração, mas nós estamos tão preocupados em lavar nossas redes, nós estamos tão preocupados com as tarefas do dia a dia, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com aquilo que não deu certo, com aquilo que precisamos fazer amanhã. Nós estamos tão angustiados com as coisas da vida, que nós não paramos para ouvir Jesus. É a mesma história de Marta e Maria, quando chegaram na casa e Maria senta para ouvir Jesus, e Marta começa a correr atrás dos serviços da casa, e ela diz para Jesus: Jesus, não te importa que a minha irmã está aí sentada te ouvindo, enquanto eu trabalho sozinha? E Jesus diz assim: Marta, Marta, você que está preocupado demais com as coisas dessa terra, a melhor parte faz a tua irmã que parou para me ouvir. Então, quando nós
nos preocupamos demais com as coisas da terra e não paramos para ouvir Jesus, nós deixamos de fazer a melhor parte. Nós deixamos de fazer aquilo que realmente importa. Mas Jesus se importa conosco. E assim como Jesus entrou no barco de Pedro para chamar a atenção dele, no barco de Simão para chamar a atenção dele, para que ele pudesse parar de lavar as redes para ouvir, da mesma forma, Jesus quer entrar no meu coração, no seu coração, de uma forma mais intensa. E é preciso a gente abrir a porta do nosso coração. E é preciso que nós possamos abrir a porta das nossas vidas para que Jesus entre e para que Ele fale conosco. Quando Jesus termina de pregar para a multidão, Simão já tinha ouvido a palavra, porque agora Jesus estava no barco de Simão. Aí Jesus disse assim: Simão, agora pega o seu barco e vamos para alto mar. Vamos lá pescar novamente. Pensa duas coisas comigo. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar Simão das margens da praia e afastá-lo um pouco da terra. A terra significa as preocupações. A terra significa aquelas preocupações que temos, aquelas correrias que temos aqui. Então Jesus quer nos tirar um pouco, quer nos afastar-nos um pouco da terra, das preocupações dessa vida. Aí nós lembramos do que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Afasta um pouco da margem. Deixe um pouco as preocupações da terra e comece a ouvir mais Jesus. Quando Simão fez isso, e Jesus termina de pregar para a multidão, porque é no tempo dele, não no nosso, aí o que acontece? Aí então Jesus convida Simão: agora vamos para o mar profundo, vamos pescar, porque Jesus também queria atender a necessidade de Simão. E Simão, tendo ouvido primeiro Jesus, ele se dispôs a aprender, e Simão vai para o mar alto com Jesus. Quando ele chega no mar alto, quando ele chega naquele lugar, Jesus fala assim: agora lança a rede, Simão, lança a rede no mar alto. E ele vai lançar a rede. Mas preste atenção numa coisa, meu querido, Simão teve que se dispor, mesmo cansado, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe, mesmo sabendo que não era o melhor horário para pescar, mesmo sabendo que eles já estavam esgotados de tanto lançar a rede e nada pegar, e o mar não havia mudado, a lua não havia mudado, os peixes que estavam ali não haviam mudado. A única coisa que havia mudado é que agora Jesus estava no barco. Olha que interessante. Às vezes nós queremos que a terra mude alguma coisa. Às vezes nós queremos que alguma coisa aqui na terra possa mudar ao nosso favor. Mas a única coisa que precisa mudar é Cristo estar no barco, é darmos lugar para Cristo estar no nosso coração. Porque quando assim fazemos, nós falamos: olha, ainda que todas as coisas estejam contrárias, se Cristo estiver no meu coração, dentro de mim, tudo vai ser diferente daqui para frente. E agora Simão lança as redes, mas ele não lança como antes, porque antes ele lançava sozinho, agora ele lança a rede com a palavra de Jesus. E aí ele pega grandes peixes, e ele enche o seu barco e o barco daquelas pessoas que estavam perto dele. O que eu quero dizer para a sua vida hoje: eu não sei como você está, eu não sei o momento que você está passando. De repente você está gastando o seu tempo lavando as redes, se preocupando com as coisas da terra, vivendo as preocupações e as ansiedades da terra, e você não está tendo tempo para ouvir Jesus. Eu quero convidar você hoje a parar um tempo para ouvir Jesus, parar um tempo para poder meditar naquilo que Jesus tem para falar com você. Para fazer isso, eu quero começar orando com você, orando pela sua vida, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, graças te damos porque o Senhor atende nossas ansiedades, as nossas preocupações. O Senhor entende, ó meu Pai, o que passamos aqui na terra.
E eu estou orando por este meu irmão, por esta minha irmã. E eu te peço que o Senhor entre no coração deles, que o Senhor visite o coração deles. Nos ajude, Senhor, a ter um tempo a sós contigo todos os dias. Enche-nos do teu Espírito. Cumpra a tua vontade em nós. Essa é a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.